Então, pessoal, nas aulas anteriores, né? Nas aulas, vou fechar aqui porque está dando reflexo ali do lado, tá? Tá melhorando, né? Então, nos encontros anteriores, a gente até agora trabalhou, né, a inclusão, quer dizer, a discussão nossa em duas frentes, né? Quer dizer, o fóton sendo visto, né, sendo, vamos dizer, obtido ou definido dentro do modelo padrão a partir do setor de neutrinos, né, que a gente conseguiu olhar o fóton pelo setor de neutrinos, deu para nós uma informação, e depois, da outra vez, nós olhamos o fóton pelo setor de Higgs, né, através da quebra de simetria. Então, a gente viu pela análise da matriz de massa. Então, a gente chegou à conclusão de que esses dois processos aqui, esses dois caminhos, né, eles mostraram para nós que, tanto pelo setor aqui, quer dizer, antes de analisar a massa e antes de quebrar a simetria espontaneamente, quer dizer, pelo setor de carga elétrica, então, na verdade, a gente aqui identifica o fóton, vamos dizer assim, pela carga elétrica. Aqui, o método que utilizamos aqui foi assim, a informação da carga elétrica. Operador de carga elétrica. E a gente viu que as duas informações são equivalentes, né? Tanto por um lado quanto por outro. A gente começava sempre, a gente tinha a terceira componente do campo de SO2, a terceira componente do bóson vetorial de SO2 e o campo YI associado à simetria de hipercarga. Então, nos dois casos, a gente viu que essa combinação aqui, uma combinação ortogonal desses dois objetos aqui, nos levava para aquilo que a gente interpreta como sendo o fóton e o Z0. Aqui e o Z. Então, o nosso próximo passo, né, vai ser olhar dentro. Então, isso aí ainda é uma física, quer dizer, é o fóton ainda dentro do modelo padrão. Então, a gente falou que o setor de quarks, né, ele não interfere nesse processo. Esse processo aí é definido basicamente pelo setor eletrofrágil. Então, o nosso próximo passo agora Mostrou na primeira parte, lá no neutrino, que o fóton não interagia com o neutrino. Diretamente. Você no teu modelo ou não. E no segundo, eu perdi aquela parte da aula, você fez a matriz de massa, lá no meio frio. E aí a gente identificou, ali em cima, o que a gente usou, como você falou? Qual é o nosso conceito de fóton? O nosso conceito de fóton é aquele campo que não interage com a corrente de neutrinos. E aí a gente via que na formulação da carga elétrica aparecia uma combinação do B3 e do YI que era diretamente, se acoplava diretamente ao neutrino, tinha uma interação mínima, um acoplamento mínimo com o neutrino. Então a gente falou, isso que interage com o neutrino é tudo, menos o fóton. Então a gente interpretou essa combinação como sendo Z0, e aí, por argumentos de ortogonalidade, a gente chegou ao fóton. Então a gente chegou ao fóton, quer dizer, por exclusão, aquilo que não interage com o neutrino. Aqui não, aqui a gente usou uma outra informação. A gente viu o mecanismo de Higgs, aí viu como que a quebra da simetria de Higgs gerava uma matriz de massa mista que misturava esses dois campos, e aí a gente usou o argumento. O que é partícula física? Qualquer partícula física tem que ter uma massa bem definida. Então as partículas físicas elas não podem ser uma combinação coerente de autoestados de massa. Elas têm que ser autoestados de massa necessariamente. Então, eu não posso ter uma partícula física que tenha tal probabilidade de ter tal massa e tal probabilidade de ter tal carga elétrica. Carga elétrica e massa são regras de superseleção. Todo objeto da natureza tem que ter massa bem definida, carga elétrica bem definida. Para começar, spin bem definido também. Aí a gente então pegou, já que a matriz de massa misturava os dois, a gente viu que a matriz de massa tinha determinante zero, portanto um alto valor era nulo, e aí isso abriu as portas para a gente. O que é o fóton? O fóton é o bóson vetorial que permanece com a massa nula depois da quebra da simetria. Então aqui a gente chegou ao fóton diretamente, identificando o fóton como sendo o alto estado, o alto vetor no espaço dos campos, né? O alto vetor da matriz de massa que corresponde ao alto valor nulo, então isso para a gente era o fóton.
E aqui não, a gente chegou ao fóton por exclusão. A gente chegou primeiro ao Z0, e aí a gente ortogonalizou o Z0 e disse, o que é ortogonal ao Z0? A combinação ortogonal ao Z0 é o fóton. Foi a análise feita pela carga elétrica, foi isso que a gente fez. E na segunda parte, você não discutiu se o fóton vai interagir com o Higgs ou não. Na nossa discussão, ele não interage com ele se ajuda. Já a segunda parte já está dizendo isso? Não, isso aí eu não estava pretendendo falar. Você quer que eu queria dar uma olhada nisso? Por que o fóton não interage? Mas eu indiquei na aula, eu falei o seguinte, aí nós pegamos, qual é a combinação do fóton? Então a combinação do fóton é essa aqui, cosseno de θ BN3 menos seno de θ BN3 mais cosseno de θ ZM. Então, se a gente pega essa combinação agora e reinsere no lagrangiano de partida, a gente vê que o fóton se desacopla do bóson de Higgs. O fóton se acopla corretamente com a corrente de neutrinos, que a gente deixou assim, corrente de elétrons, viu o seguinte, a gente tinha essa interação. Para mim, eu sei um pouco disso, mas para quem está vendo, eu acho que é uma coisa que como é que foi descoberto o Higgs? O Higgs decaiu em 2 fótons. Isso, você decaimento indireto. Você acha que seria, assim, talvez para quem nunca viu, difícil compreender como é que o Higgs decai em 2 fótons se ele não tem interação direta com o fóton, né? Eu tinha indicado isso aqui, deixa eu colocar só aqui, nós tínhamos visto que esse cara aqui, essa corrente elétrica aqui, ela se acopla tanto com o BN3, né? Aquela corrente de acoplamento G, quando ela se acopla com o Y, né? Então ela tem esses dois acoplamentos. Então, claro, eu posso reinserir isso aqui em função dos ângulos de Wright, e do Rabi e do ZI, reinsiro transformo esse campo nesses dois e vice-versa aqui. E aí a corrente eletrônica, quer dizer, a gente identifica o elétron a partir daí. Então a gente mostra, né, usando essas combinações aqui que envolvem o G e o GI, a gente mostra que no final de tudo, essa combinação aqui, a gente tem um processo natural de fatoração em que essa combinação aqui se acopla com aquilo. E quando eu reinsiro isso aqui em função disso, isso aqui em função disso, e sei os coeficientes, o cosseno de θ dado, o seno de θ dado em função do G e do G', essas combinações aqui, esses G e esses G' se combinam de tal maneira que o que vai aparecer aqui vai ser a carga elétrica e o ZI aparece, o AMI aparece aqui. Então a gente vê isso aqui sim, é o campo completo do elétron. Então isso aqui agora é o elétron amarrado, gama Mi, elétron AMI. Então isso aqui sai para nós, o lepton, que corresponde ao elétron, e aqui a carga elétrica é constante de acoplamento. Então isso aqui sai, ao passo que a combinação Wright do elétron, ela fica sozinha. Então o que a gente vai ter aqui vai ser o elétron Wright, vou colocar assim, o elétron Wright, que é uma corrente neutra, e essa corrente aqui se acopla com o ZI. Então a gente separa, automaticamente quando a gente diagonaliza a matriz de massa, o fóton já sai acoplado diretamente com essa corrente completa, que é o campo do elétron, ao passo que a parte baixa do elétron se acopla com o ZI. A parte leve do elétron não tem acoplamento com o ZI. Mas isso aí, vamos dizer assim, é só a gente escrever o que a gente tinha, né, em função. Né? Agora, então, agora, por que isso aqui, vamos dizer, dá certo? Né? Não é uma coincidência, né? Não é que vamos dizer assim, o modelo seja tão esperto que isso dê certo. Isso dá certo porque nós já colocamos a informação lá dentro do que nós queríamos. Eu estou insistindo nesse ponto. Né? A teoria eletrofrágil, ela unifica, mas não no sentido que ela demonstra a unificação. Ela simplesmente incorpora e diz, ó, eu consigo colocar isso e isso, eu consigo colocar informação do eletromagnetismo, informação da força fraca, num modelo só. Mas o tempo todo nós estamos dando os inputs, né, do eletromagnetismo. Então foi a partir dessa relação aqui, quando a gente especifica o que é a carga eletromagnética em função dos geradores. Então quando a gente entra nessa relação constitutiva de Gell e Nishijima, é que a gente já está providenciando tudo para que isso aqui aconteça. Isso aqui não foi um jogo que os parâmetros da teoria se fecharam todos bonitinhos, tudo deu certo, e de fato o elétron se acopla com o fóton, o elétron Wright fica desacoplado. Isso aqui ilustra claramente a quebra de paridade. A componente Wright do elétron
tem um acoplamento que a componente elétrica não tem. E a componente elétrica do elétrico não tem, não se acopla ao CNI. Então isso já mostra que o modelo incorpora quebra de paridade, até por aí. Mas basicamente essa relação aqui é que é fundamental. E como o nosso Higgs, quer dizer, como a gente programou também, o que a gente quer no final de tudo? A gente não quer quebrar o eletromagnetismo. Então quando nós tínhamos o dublete de Higgs, né, em que a gente colocava aqui o campo carregado mais, e aqui a gente colocava o campo neutro, quando a gente fez a nossa escolha do que seria o mínimo de energia, a gente já escolheu a posição, quer dizer, a configuração de campo de mínima energia tem que ser rigorosamente zero aqui, para poder garantir que só essa componente, né, não se anule no vácuo e não quebre, não dê uma carga elétrica para o vácuo, porque se essa componente fosse diferente de zero, a carga eletromagnética do vácuo seria diferente de zero, se ela não tivesse carga zero, e quebraria, o vácuo seria carregado, quebraria a simetria. Então a gente, quando coloca aqui a possibilidade de ter esse valor esperado do vácuo, se o Higgs do vácuo está totalmente na componente inferior, a gente já está dando o Higgs, né, a componente, essa carga não zero, essa carga é zero. Agora, no final, quando a gente falou, o que a gente está dizendo? Então o nosso campo de Higgs, ele vai aparecer como uma flutuação em relação a esse ground state aqui. Então, o que é o nosso zero, né, que é o campo físico realmente, ele é a configuração de vácuo, que é o desconto, né, mas o que é o campo verdadeiro que flutua é o deslocamento, né, em relação ao vácuo. Então, esse campo aqui a gente interpreta como sendo um campo de Higgs físico. Muito bem. Agora, ele está nesse setor. Então, a carga eletromagnética dele é zero. Então, se a carga eletromagnética dele é zero, ele não pode ter acoplamento mínimo. Então, se a gente fosse pensar, né, numa derivada covariante do Higgs, né, então o nosso Higgs ele é um singlete de SO2. Né, então, um singlete da carga elétrica. Ele é neutro, do ponto de vista da carga elétrica. Então, se a gente for construir aqui uma derivada covariante eletromagnética do Higgs, ela nada mais é do que a própria derivada usual, porque esse operador aqui já é identicamente zero. Então nós já construímos isso, porque no momento que você diz que você não quer quebrar a simetria de carga elétrica, ou seja, o vácuo respeita a carga elétrica, na aula passada a gente mostrou que tinha 4 geradores, todos os 4 geradores, né, quebram essa configuração que a gente tinha mostrado lá, né? Tanto o sigma x, quanto o sigma y, quanto o sigma z, atuando em 0V, né, diferente do 0V. E quando a gente pegar a nossa última, o nosso gerador de carga, né, o Y, né, o nosso 0V, o nosso Y também atuando no 0V, isso aqui dava diferente de 0V. Mas aí a gente viu que essa combinação do sigma Z sobre 2, que é o gerador mais o Y sobre 2, porque essa carga aqui, para o Higgs, né, o número quântico da hipercarga não é zero, é menos 1. Né, a gente tinha visto isso. Né? Então, aí, do ponto de vista do SO2 e do 1, o Higgs não é neutro. O Higgs é neutro quando a gente pega essa combinação. Então, esse número quântico dele fica menos meio, e esse número quântico dele fica mais meio, então isso aqui dá zero. Então, é essa combinação de geradores, que é essa aqui, na verdade, né, que faz isso aqui ficar invariante. Então, é essa simetria aqui, é esse gerador aqui que a gente interpreta como a carga eletromagnética. Então, ao fazer isso, eu não preciso, se quiser mostrar, eu posso mostrar algebricamente, mas do ponto de vista conceitual, já fica claro por que o Higgs não se acopla diretamente ao fóton, porque eu programei as coisas para vocês. Eu quero chamar a atenção para isso, porque pode parecer que um modelo faz mais coisas do que na verdade ele faz. Ele faz muitas coisas, mas não isso. Isso ele faz porque eu instruí para dar esse resultado. Se eu não tivesse escolhido o Higgs dessa maneira, se o Higgs estivesse aqui em cima, claro que o Higgs usaria o vácuo. Porque aí a flutuação que eu ia ter estava aqui. Aí a flutuação que eu teria aqui, ela seria carregada. Essa componente aqui é carregada eletromagneticamente, ela só é neutra,
a de baixo, né, com a combinação de números quânticos que eu tenho aqui e aqui, é que ela vai dar neutro. Então, fica claro que o Higgs não pode se acoplar com a foto, é isso que a gente está dizendo. Tá? A carga da companhia de cima é mais ou menos do Higgs. As cargas são diferentes, né? Quando a gente atribui as cargas elétricas. E aqui você fez o seguinte, quando a gente construiu isso aqui, sabe que o Higgs, ele é um dublete, que é SU2. Ele tem componentes complexos. Então, esse campo aqui é complexo, e essa componente aqui é complexa também. Estou colocando esse zero aqui, mas não significa que o campo, por ser neutro, seja real. Eu estou colocando, vamos dizer que a gente fizesse o seguinte, olha para trás. O que a gente está fazendo é o seguinte, suponha que o Higgs é um dublete. Não vamos fazer nenhuma afirmação sobre carga elétrica, não. Suponha que o Higgs é um dublete, só sem isso. Então esse campo é composto. Ele é complexo, então, e esse campo é complexo. Então o Higgs sendo um dublete, ele é um dublete de SU2, acho que a representação dublete é uma representação complexa, né? A gente tem componentes complexos, então isso aqui seria, vamos dizer assim, que a gente chama o Higgs original, o Higgs que a gente coloca no modelo. Não tem informações ainda sobre a carga elétrica. Mas vamos dizer o seguinte, eu já sei que nós fixamos essa relação aqui. A relação é genérica, ela é uma relação constitutiva da teoria eletrofrágil. Então isso vale para qualquer estado, seja leptônico, seja de quark, seja bóson vetorial, seja Higgs, não importa. Tem que estar tudo aqui. Então, vamos ver aqui. Se a gente pensar, essas duas componentes são complexas. Então, vamos dizer, em princípio, as duas poderiam ser carregadas. Então, não estou dizendo que uma delas tem que ser neutra. Suponhamos, por exemplo, usando, né, já a convenção, né, padrão de SO2, a componente de carga maior fica sempre em cima. Então, suponha que eu tivesse, meu Higgs tivesse, vamos ter três possibilidades do Higgs: carga mais, carga menos, carga mais, carga zero e carga menos. São as três possibilidades. A carga de cima tem que ser sempre de baixo, maior que a de baixo. Então, eu posso ter carga positiva, carga negativa, a primeira possibilidade. Ou poderia ter carga positiva e esse campo aqui ser neutro. Agora, segunda possibilidade, posso ter esse campo aqui neutro e esse campo aqui com carga negativa. Ou, seria só isso. São só as três possibilidades. A condição de carga mais alta em cima é tanto para o SO2 quanto para a carga elétrica? Não, é a conversão do SO2. É como no spin, quando a gente faz a representação. Isso. Nesse daí. Então, mas aí isso implica que a carga elétrica de cima tem que ser mais alta, porque ainda tem um isospin ainda, né? Isso, tem o isospin. O isospin, ele é programado justamente para seguir essa conversão. Quer dizer, quando você pega o SO2, você coloca sempre a carga maior em cima, a carga menor embaixo. E aí você fixa o isospin pela informação que você tem sobre a carga. O isospin, ele não é colocado antes da carga elétrica. Você ajusta o isospin para te dar aquela carga elétrica. É isso que eu digo. Aí que o modelo, a formulação, ela incorpora já a tua visão de mundo eletromagnético. Você já tem uma informação sobre o eletromagnetismo que você simplesmente coloca no modelo, ele não te prova isso. Você que coloca isso, sabe? Eu conheço a carga elétrica. O que eu quero fazer? Eu quero colocar a carga elétrica dentro de uma formulação que unifica a carga elétrica com a interação fraca. Então eu já estou levando essa informação. E aí, esse isospin, esse 1 que você coloca aqui, ele é o 1 meio de Coringa. Você poderia dizer, será que eu conseguiria unificar eletromagnetismo com interação fraca só considerando puramente o SO2? Por que, por exemplo, a gente está colocando esse 1? Por quê? Na aula passada, na aula de eletrofraca, a gente discutiu que, em princípio, não precisava ser o 1, pode ser. Eu poderia ter três 1s aqui, poderia ter um modelo seria SO2, próximo 1, próximo 1, próximo 1, onde cada 1 desse seria trazido pelo neutrino left, pelo elétron left e pelo elétron right. Cada férmio traz uma simetria com 1 consigo. Então a gente, em princípio, poderia ter três 1s. Aí a gente discutiu, eu acho que vocês até já chegaram às conclusões na própria aula, a gente questionou, e aí a gente via que isso não é interessante. Não é interessante porque isso introduz mais constantes de acoplamento e isso introduz mais bósons de gauge. Na verdade, o que eu quero? Eu quero construir uma teoria que eu sei que tem que ter. O que eu sei que tem? O mínimo que eu sei que tem que ter na unificação eletrofrágil. Como as correntes eletromagnéticas, as correntes
fracas são carregadas, eu preciso de 2 bósons vetoriais carregados. Então, eu preciso de 2 bósons vetoriais carregados. E preciso do fóton, é neutro. Então, em princípio, eu preciso de 3 bósons. Só. SO2 daria conta disso. Daí, só que SO2 descreve 2 bósons carregados e um bóson neutro. Aí, vê se você, se eu respondo o que você está perguntando. Então, se a gente pegar SO2, olha, não tem, esquece, não tem não tem e 1, tem só SO2. Então, eu vou pegar os bósons de Gauge de SO2. Então, esse aqui é o setor de Gauge de SO2. Esqueci o fator 2, para essa discussão não é importante. Então, aí a gente já viu aí, organiza a matriz de bósons de Gauge desse modo. Aqui é o BM3, aqui é menos BM3, aqui é BM1. Tá lá. Então, essa aqui é a minha matriz de bósons de Gauge. Então, obviamente, eu tenho aqui 3 objetos. Né? Tem esse objeto aqui carregado, que ele é complexo, eu tenho um bóson vetorial carregado, tem outro bóson vetorial carregado, um é o conjugado do outro, e tem alguma coisa que é real, entendeu? Esse cara aqui, em princípio, é real. Se nós olharmos Gelman e Shijima, que é isso aqui, I3 mais Y sobre 2. Esses campos aqui, eles são bósons de Gauge de SO2. Eles não conhecem o 1. Então, a intercarga deles é 0. Eles são completamente ortogonais a esse setor. Então, a carga eletromagnética é o próprio 3. Então, esse cara aqui, então teria essa componente aqui, nós vimos que essa componente é a componente que se acopla à corrente elétrica do neutrino. Essa componente aqui é a corrente que saía assim. Teria aqui neutrino, barrado, gama mi, neutrino leve, elétron leve, se acopla exatamente com esse objeto aqui. Então, essa corrente aqui é negativa e é ela que se acopla com essa combinação. Então, se essa corrente aqui é uma corrente carregada negativamente, esse bóson aqui é o bóson W+. Então, a gente pode, assim, interpretar o W+. O W+ está aqui. E aí, claro, esse aqui, por consequência, é o W-. É um conjugado de carga por causa da conjugação complexa. Tá certo? E esse cara aqui é o neutro. Então, eu tenho 3 cargas aí. Eu tenho carga 1, carga 0 e carga -1. Então, do ponto de vista, bate direitinho. Então, quer dizer, os campos de Gauge dão uma representação adjunta. A representação adjunta de SO2 não é a representação meio, a representação meio de SO2 é a representação fundamental. A representação de adjunta de SO2 é a representação I igual a 1, né? Que é a representação por dimensão 3. Então, esses caras aqui estão formando um triplete de SO2 com essa atribuição de cargas. Mas, na verdade, teria esse W+, 0, aí aqui teria o PN3, e aqui o W-. Então, teria esses 3 bósons carregados aqui, esses 3 bósons em triplete com esse aqui neutro e 2 carregados. Então, isso é o que me diz o setor de Gauge de SO2. Então, você poderia dizer, beleza, então SO2 produziu, era isso que você estava sabendo? Era mais convenção. Mesmo que a convenção esteja fora de ordem, porque aqui os campos de Gauge, normalmente a gente pega as representações de SO2, a gente coloca sob a forma de vetor comum. Então a gente coloca aqui o que tem, vamos ver, J-1, blá blá blá. Isso em SO2. Menos J. Isso para SO2. Então, aí no caso lá que só tinha right left, só tinha 2, só tinha como ser mais 1,5 e menos 1,5. Isso. Mas agora tem 3. Então a representação tridimensional de SO2 é a representação com J igual a 1. É a representação de spin 1. Essa é a representação tridimensional, spin 1. Então a dimensão dela é 3. Então as projeções desse spin são mais 1, 0 e menos 1. São os 3 estados. Se a gente pensar em spin, são os 3 estados de toda então você organizou o seu matriz para. Essa matriz aqui corresponde a carga mais alta lá em cima. Isso. Mas essa carga mais alta lá em cima de SO2 não implica que a carga elétrica lá de cima vai ser mais alta, né? Implica. Porque ainda tem um Y. Mas pois é, mesmo como você exatamente, você coloca a carga elétrica sempre lá em cima e você fixa o Y depois que você colocou a carga elétrica. Você não sabe o Y de antemão.
O que você sabe quando você constrói o modelo é que você tem uma simetria 1. Então a gente viu essa. Por que essa simetria S2 não dá conta de tudo? Ela não dá conta de tudo porque ela me deixa um bóson neutro. Agora eu posso interpretar esse cara como fóton ou não. Por que eu não poderia então dizer o que o Doyle anda dizendo? Ó, esse aqui é o fóton carregado, esse aqui é o outro fóton carregado e esse aqui é o outro fóton neutro. O que significa dizer que, por exemplo, eu não tenho W e que esse aqui não pode ser o fóton? Estou dizendo que tem duas coisas aqui. Primeiro, se esse cara aqui for o fóton, esses dois objetos aqui vão ter que ser da família do fóton, só que carregados. Então essa é uma primeira postura. Não vamos desconsiderar essa postura. Vou interpretar, esse cara é neutro. O que eu quero do fóton? Que ele seja neutro. Então vou interpretar esse cara como fóton. Se ele é o fóton, então esses dois caras aqui estão ligados pela simetria S2 ao fóton. Eu posso transformar um no outro. E eles vêm numa formulação não abeliana. Então a constante de acoplamento que envolve aí, vamos ver, as nossas constantes de acoplamento, o nosso G, nós estamos falando de S2, então as constantes de estrutura são essas aqui. Aí nós teríamos aqui B, MA, B, 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 Mi, B, Mi, 3, basta colocar. Vamos pensar no meu primeiro. Vamos pensar vamos pensar com isso aqui. A gente tem o nosso F, vamos pensar que isso aqui é tudo S2. Então nós temos aqui. Só para a gente reconstituir, ver o que aconteceria se o fóton tivesse aqui. Então isso aqui seria, se esse triplete de campos de Gauge, de S2, está incluindo o fóton está presente, digamos que o fóton seja o dele3. Então quando eu fizer esse termo aqui, né, na ação de Young e Mills, ele vai dar para nós F mini A, F mini A. Vamos pegar um termo típico, um acoplamento público. Então eu teria esse DMI, DNA, que vem desse F mini A, vai pegar o outro F mini A. Então vai produzir aqui o G, vai produzir aqui para nós o F, A e C, e vai produzir aqui para nós o A, Mi, B, A, Mi, C. Esse é apenas um dos versos. Claro que eu posso pegar esse com esse e depois esse com esse mesmo. Então, quadriverso. Vamos pegar os dois versos. Foi Para mim não seria B mesmo? Aonde? Não, é já. Aqui é B, lá, tá errado. Obrigado, tá? B, tá tudo errado. Não muda tudo. Tá tudo bem, estou só falando de S2. Obrigado. É tudo S2. Então eu peguei esse termo aqui. Então, claro, esses índices aqui são todos diferentes, porque a constante de estrutura de S2 é o levitivo. Então a gente tem lá. Então vamos dizer que a gente tem essa conta entre esses termos todos aqui. Nós vamos ter, por exemplo, esse termo DMI, B, Mi1. Vamos pegar epsilon 1, 2, 3. B, Mi2, B, Mi3. Então tá, esse cara aqui, eu vou eleger, esse é o neutro. Então esse é o meu fóton. Tá, botei, esse cara aqui é o meu fóton. Vou interpretar esse cara aqui como fóton, a Mi. Tá? Agora, BM1 e BM2, a gente já sabe interpretar em termos dos campos carregados. Esse cara aqui tem que ter carga positiva por causa do acoplamento com a corrente do elétron do neutrino. Então, já sei, esse cara aqui, esse vai ser escrito em função de W mais e W menos, e esse também vai ser escrito como função de W mais e W menos. Só fazer a combinação linear. O BM1 é W mais W menos sobre 2, e o BM2 é W mais menos W menos sobre 2i. Então, o que vai sair desse teste aqui? Vai sair de, só executando aqui as substituições, vai sair algo como D, Mi, W mais Mi, W menos Mi. Então eu tenho essa interação. Por exemplo, já aparece essa interação. Então eu estou dizendo que S2 está me dando conta de uma interação entre um bóson vetorial carregado positivo, um bóson vetorial carregado negativo e o fóton. Tudo dentro dos cânones do eletromagnetismo. Uma corrente neutra, mais e menos, se acoplando com o fóton. Então até aí nós não violamos nada. Só
Se esse cara é o fóton, e se o fóton se acopla com um conjunto de campos carregados, aí a constante de interação é a constante de estrutura fina. Então a gente já sabe que, na verdade, isso aqui é o R. Então, o fato da simetria S2 ligar esses três campos, eu dizer que um deles é o fóton, já me obriga que a constante de acoplamento de S2 seja a carga. Então, você só tem um grupo de simetria e, pela universalidade do fóton neutro, você interpreta que aquela interação tem que ser governada por uma constante de acoplamento da carga elétrica. Então, você fica sem oportunidade de introduzir uma outra constante de acoplamento. A gente está querendo construir um modelo que tenha duas constantes de acoplamento. A constante de acoplamento eletromagnético e a constante de acoplamento fraco, que é a constante de V. Então, eu perco espaço para uma constante de acoplamento. Então, eu preciso de mais uma constante de acoplamento. Eu poderia pensar, como é que eu posso resolver esse problema? Eu posso colocar mais um e aí trazer mais uma constante de acoplamento. Não precisa ser a de Fermi, mas eu posso combinar constantes de acoplamento para formar as duas. Ou eu posso trazer mais o uns. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, você vai trazer o um, você entender, acho, não, estou tentando só dar os argumentos que a gente poderia seguir para entender que não dá para fazer puro SO2 e interpretar esse cara como fóton. A gente perde uma constante. Não, entendi. Deixa eu ir lá, deixa eu acabar só com o Alexandre. Deixa eu ir lá. Então, Não pode ser. não? Deixa eu ver essa pergunta dele. E você tem aí mais acoplamentos de dados mais mesmo fóton. E cada um diferente. Você vai ter postando de terra, Não, aqui por enquanto não. Estou só olhando a estrutura. Essa passada ali, está em cima. Mas está do lado embaixo. Quer dizer, em cima dela. Isso. Para passar embaixo, você vai ter que fazer aquele no centro de terra. Não, só fazer isso. Aqui eu não tenho nem Higgs ainda. Eu estou dizendo, eu estou muito antes. Pois é, quando eu combino isso aqui, eu estou combinando isso aqui com base só na carga elétrica. Estou na primeira opção, eu não tenho nem Higgs ainda. Estou fazendo análise só pela carga elétrica. Estou vendo como que o eletromagnetismo sozinho me guia dentro do SO2 ou do SO2. Então, a esse ponto, Dória, o W mais e o W menos, onde aparece o cosseno e o seno, se você quiser misturar o BL3, quiser misturar o SO2 com o só preciso, o cosseno e o seno só vão aparecer se eu introduzir algo além do SO2, certo? Então, a esse ponto aqui, eu tenho puro eletromagnetismo. E aí eu vou interpretar isso aqui como uma carga elétrica, sou obrigado, porque já que a física de cargas positivas e negativas interagindo com o fóton, ela é governada por uma constante de acoplamento elétrico. Então eu sei essa constante de acoplamento. Então, só para responder a você, do ponto de vista do SO2, eu sei localizar as cargas. Agora, você está falando, e esse U1, ele atrapalha essa convenção de botar a carga em cima, né? Exato, é em aberto. Ele fica em aberto, exatamente. Então você mantém a ordem das cargas e você ajusta o U1 de acordo com o que você sabe Lá. Aí lá quando você botou o Boston Higgs, botou a parte de cima mais um, diz que como dado. Tudo bem que você botou o carga elétrica embaixo zero porque não quer quebrar o vácuo, mas em cima porque quer mais um. Quer dizer, são dados? Não dá. Você que escolhe. Mais um? Ou menos. Não, mas ele é está descrevendo um Boston Higgs. Lembre-se que você tem capacidade de intervenção. Tá? Você não é um mero instrumento da teoria. A teoria que depende de você. Você que vai colocar o teu dedão lá. Não, vou falar que você poderia botar zero e menos. Isso, pois é. Olha o caô. Não, o que eu estou falando é a carga elétrica total da partícula. Tem que ser, eu não posso escolher. Uma partícula tem carga elétrica, eu não vou dizer que o elétron não tem carga elétrica mais do que Não, cara. Então, isso que eu estou perguntando, por que é a carga Ó, elétrica? eu vou colocar as possibilidades para você. Você sabe que o Higgs tem que ser um duplete. Você lembra por que o Higgs tem que ser um duplete, né? O Higgs tem que ser um duplete porque ele tem que ser a origem da massa do elétron. Como o elétron está quebrado, como eu tenho aqui elétron leve barrado, e eu preciso colocar um elétron right aqui para poder formar a massa, isso aqui é a massa de Dirac, esse cara aqui dá na representação meio de SO2. Esse cara aqui é singlete de SO2. Então, o único jeito de eu tirar um invariante de SO2 aqui é se eu colocar o meu duplete aqui. Eu preciso necessariamente que o Higgs seja o duplete, se eu quero, através dele, gerar a massa do elétron. Então, o Higgs tem que ser um duplete. Se ele é um duplete, ele é um duplete de SO2.
Então, o dublete de SO2 tem duas componentes complexas. Aí, esquece aqui essa teoria de novo. Então, se ele tem duas componentes complexas, em princípio, esses dois campos podem ter a carga elétrica que eu quero, ou que eu preciso colocar para resolver as questões que eu tenho que resolver da unificação. Então, eu tenho três possibilidades. Eu posso colocar um Higgs aqui em cima com carga positiva e um Higgs aqui embaixo com carga negativa. Posso fazer isso? Sim. Ou posso colocar o Higgs aqui em cima com carga positiva e o Higgs aqui embaixo com carga zero. Posso fazer isso? Sim. Ou eu posso colocar aqui o Higgs com carga zero e aqui o Higgs com carga negativa. Para dublete, são as possibilidades que eu tenho. Não precisa que a carga seja mais um, não. A carga é mais um. Tem que ter uma carga positiva, uma negativa, uma positiva e uma zero, ou uma zero e uma negativa. Então tem essas três possibilidades. Por que eu abro mão dessa? Porque eu sei que, segundo o potencial de Higgs que nós introduzimos, esse Higgs ele vai ter um valor esperado, vai ter uma configuração de mínima energia, ele vai minimizar a energia de tal maneira que o módulo dele não seja zero, seja uma constante diferente de zero. Se eu estiver na fase em que se quebra essa energia. Então, se o Higgs tem essa condição, então se ele cristaliza no vácuo de tal maneira que o valor, que o módulo dele não seja zero, então, ou essas duas componentes não são zero, ou uma delas não é zero, mas as duas não podem ser zero. Então, se uma dessas duas componentes for diferente de zero, qualquer que seja ela, isso está me dizendo, o vácuo tem carga elétrica. Se o vácuo tem carga elétrica, ele não é eletricamente neutro. Ele sente a simetria de carga elétrica, ele quebra a simetria de carga elétrica. Então, essa possibilidade está desconsiderada. Essa aqui, já que isso vai acontecer, e eu quero salvar o vácuo, que carga elétrica, eu quero um vácuo neutro, a única possibilidade é escolher isso. Então, eu posso escolher. Então, eu posso fazer essa escolha. Essa escolha de Higgs é bem-vinda. Porque no vácuo eu vou dizer, esse é zero e esse também é zero. Aí você pode dizer, mas essa é possível também. Eu vou chegar aqui e vou dizer, então esse é V e esse é zero. Então eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso trabalhar com esse Higgs negativo ou com esse Higgs positivo. Aí você fala, mas, então aí eu tenho uma arbitrariedade que tem uma diferença. Vai sobrar um Higgs neutro, sim. Mas eu vou trabalhar com Higgs positivo e o outro cara vai trabalhar com Higgs negativo. Então, o outro Higgs é o quê? Ele é positivo ou negativo? Isso faz diferença. E essa carga, se for mais um, mais 3, a gente pode botar mais 2, mais 3? Pode botar mais 2, mais 3. Você pensa numa partícula elementar da natureza de carga mais 3? Não, mas posso botar mais 2. A matemática diz que pode, a física Mas diz que porque não. se você mudar essa carga aqui, por exemplo, botar aqui mais 2, o Y vai dar diferença. Vai dar diferença. E aí, então isso não vai E qual é o mudar problema? as coisas? Vai. Vai. Então, é isso que eu tô... E qual é o problema? Se mudar, você tem uma outra teoria e você vai ter que ter a habilidade de dizer, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, está tudo errado. Quando você constrói uma teoria, cara, você pode levar 6 meses, então, 6 anos fazendo uma coisa errada. Tá, então bota nesse mais um aqui. Isso. Vai te Mas dar... peraí, eu não consegui responder nem a tua primeira pergunta, você é muito ansioso. Deixa eu acabar primeiro, aí depois você bota em carga mais 1000, não tem problema, pode ter carga mais 1000, não tem problema. Mas vamos primeiro resolver o problema da carga mais 1, tá? Depois, porque eu começo a falar uma coisa, você vai ficar numa cena divergente, eu não consegui nem responder a tua primeira pergunta. Tá claro esse panorama para você? Sim. Que tem que ter uma com zero. E como é que você resolveria essa questão? Você trabalha, eu fiz essa escolha. Então, na minha teoria, eu tenho um Higgs carregado positivo. Aí o Gustavo vai e faz essa escolha. Aí o Gustavo tem um Higgs negativo. Qual a teoria que está certa? Não, vai dar as consequências de cada um dele. Isso. Mas por que você agora já não seria capaz de dizer uma está certa, a outra não? Ou que as duas estão certas? E por quê? A gente falou um pouco sobre isso, não importa que o conceito tenha sido fixado, mas só para lembrar. Lembra que quem está fazendo esse curso, vamos dizer, já, em princípio teve pré-requisito de teoria eletrofrágil, mas quem não teve pré-requisito de teoria eletrofrágil, que está fazendo interações fundamentais. Agora, quinta-feira nós falamos sobre isso. O que acontece com o setor de Higgs? O que a gente mostrou na aula passada com o setor de Higgs? Que a simetria SO2 tem 3 parâmetros. Tem 3 parâmetros. Então, tem 3 parâmetros reais. Esses 3, aqui observe quantos campos eu tenho nessa. Se eu escolho essa configuração aqui de Higgs, eu tenho 2 componentes reais aqui. E aqui eu tenho 2 componentes reais. Todos os campos são complexos. Então eu tenho 2, parte real, parte imaginária aqui.
parte real, parte imaginária. Então, tem 4 componentes aqui. Se eu fizer a escolha aqui também, tem 4 componentes. Quem está certo e quem está errado. Aqui a gente já viu que não tem salvação. Aqui tem salvação e aqui tem salvação. Basta você botar o V aqui ou o V aqui. Tudo bem. Agora, quem está certo e quem está errado. Então eu tenho, na verdade, no setor de Higgs eu tenho 4 campos reais à minha disposição. A simetria SO2 me dá 3 parâmetros. E a gente mostrou lá no passado que, aí não é nem física, teoria de grupo, que um dublete de SO2 pode sempre ser escrito dessa forma. Pode colocar esse dublete desse modo. Ele tem 4 parâmetros reais. Eu posso sempre parametrizar um dublete complexo, né? Com 4 componentes reais dessa forma. Eu coloco aqui uma constante, vou chamar aqui uma constante, vou chamar de V mesmo. Coloco aqui um campo real. E coloco aqui exponencial. Coloco aqui 3 campos, vamos chamar assim campos que A. Sigma A sobre 2. Então isso aqui é SO2. 3 geradores, 3 campos reais aqui. Um módulo aqui, um campo real aqui. Então os 4 campos do Higgs podem ser reescritos desse modo. Eu posso sair dessa representação e vir para essa representação. Isso é simplesmente uma parametrização matemática que SO2 me permite. Por que ela pode ser, uma parametrização pode ser mais interessante para a física do que a outra? Pelo seguinte, se eu olhar essa parametrização aqui e lembrar, SO2 é uma simetria dessa teoria, desse modelo que eu estou construindo. Se ela é uma simetria, eu posso a qualquer momento passar de um campo φ para um campo φ', que seja uma transformação de SO2, então exponencial de I, parâmetros de SO2, geradores de SO2, atuando em φ. Então, uma transformação de SO2 me habilita a fazer a mesma física com esse campo ou com esse campo. Afinal de contas, a teoria é invariante de SO2. Então, eu posso trabalhar com φ ou com φ, é a mesma coisa. Só que essa simetria aqui é muito interessante, porque a transformação de Gauge ela tem parâmetros arbitrários. E esses 3 parâmetros, se eu escolher, por exemplo, esses ômega B igual a menos os QB, significa, porque isso aqui é um número, não é uma fase, não é uma matriz. Então, essa matriz aqui bate em cima dessa e cancela. Então, por uma transformação de Gauge, você pode eliminar 3 componentes reais do campo de Higgs. Então, o campo de Higgs tem 4 componentes reais. Por conta da simetria, você elimina 3 componentes reais. Então, no final do dia, teu campo de Higgs tem apenas uma componente real. Então, o que você faz é justamente isso. A simetria SO2 te permite, da teoria, jogar fora, dizer, esse campo não tem nenhuma física, ele pode ser colocado a zero, ou esse campo pode ser colocado a zero, por causa da simetria. Então, tanto você quanto ele, os dois estão certos, porque a simetria SO2 vai te permitir zerar, por uma legítima transformação de Gauge, aquilo que seria a diferença essencial entre vocês. Que era um está com Higgs positivo e um Higgs zero, neutro. O outro está com o Higgs neutro e o Higgs negativo. Afinal de contas, quem vai aparecer no espectro da teoria? O Higgs positivo, o Higgs negativo e o Higgs zero, o Higgs neutro. Então a gente mostra, se o Higgs, seja a parte positiva, seja a parte negativa dele, a simetria se encarrega de jogar fora. Ele não vai aparecer na física do problema por causa da simetria de Gauge. Isso é um dos importantes significados da simetria de Gauge. A simetria de Gauge ela é um auxiliador para você construir uma ação, para você organizar o teu problema. Depois que você organiza o teu problema, você tem que repensar o que são realmente as variáveis físicas do teu problema. E às vezes a própria simetria de Gauge diz, não, você, para organizar o problema, você precisou desse conjunto de variáveis. Mas na hora da física do problema, algumas dessas variáveis não têm nenhum sentido, não têm relevância, elas podem ser jogadas a zero pela própria simetria. A simetria da teoria diz que esses objetos não vão ter zero, não vão ter física. É o que você faz com o eletromagnetismo. Você vai falar o fóton tem spin 1. Aí a covariância te obriga a produzir o spin 0. Então você tem spin 0 e spin 1 na representação meio-meio. O que você faz? Eu quero fazer física para o fóton, eu quero física para o spin 1, mas a covariância me obriga a colocar um AMI. E o AMI traz o spin 0. O que você faz? Você dá a simetria de Gauge, o que ela faz? Você usa a simetria de Gauge para zerar o spin 0. Só o spin 1.
Então aqui você faz a mesma coisa, só que você não está fazendo no setor de gate, você está fazendo no setor de matéria. Você pode fazer isso também no setor de matéria. Você escolhe a transformação de gate e você entende que, por ele estar num dublete, você pode matar. Você não pode fazer isso para o dublete fermiônico, porque esses parâmetros aqui são bosônicos, e esses campos aqui são bosônicos também. Você não pode fazer isso para o férmio, mas você pode fazer isso para o Higgs. Porque o Higgs é escalar, então tudo aqui é escalar e tudo aqui é escalar. Todo escalar mata o outro escalar. Então, você tem três possibilidades, mas a gente acabou vendo que das duas que pareciam inequivalentes, elas no final do dia vão dar a mesma coisa. Só que o Y vai estar no lugar, você vai fazer a teoria com um outro valor de Y. Então, na hora de botar agora a carga elétrica? Agora sim, você respondeu a primeira parte? Sim. Tem certeza? Sim. Agora vai a segunda questão. Agora é a hora de escolher o valor da carga elétrica, né? Isso. Em função de quê? Não, eu tenho que botar um valor de carga elétrica para eu achar um Y. Isso. Porque o I3 é... Agora, vamos chegar lá. Por que Y? Eu já introduzi o outro, o 1. Quer usar a forma de ligar um em sigilo, né? Isso. Então, vamos lá, vamos por partes. Então a gente viu o seguinte, SO2 sozinho dá esse problema. Então eu preciso introduzir algo que me traga uma segunda constante de acoplamento do problema. Então a gente viu uma possibilidade, né? Assim, eu tenho o SO2 que já me resolve uma parte do problema. Agora eu vou trazer o 1. Por que não outro SO2? Por que eu não poderia botar SO2 no nosso SO2? Tem que inventar aqui aquelas coisas mais simples. Por exemplo, argumento, mas tem um argumento mais físico do que esse argumento minimalista. É um argumento mais simples um pouquinho. Isso é bem... Porque, de uma certa maneira, você quer ter o fóton. O fóton, ele é o representante de uma teoria abeliana. Então, alguma coisa abeliana você tem que colocar. Então, vamos dizer, essa é a primeira saída. Então, agora vamos dizer o seguinte, você entendeu que isso sozinho não dá. Vamos introduzir essa possibilidade. Se ela não der, aí a gente vai para outra. De repente, posso botar o 1 vezes o 1. Vamos ver depois. Quem estuda neutrino massivo, né? Foi no Nobel agora do neutrino massivo, sabe que para ter neutrino massivo eu preciso colocar pelo menos 2 SO2. Mas não vou abrir mão de colocar aqui o 1. Então, a teoria mais simples que dá neutrino massivo é um SO2 left, um SO2 right e um 1. Então, eu coloco o dublete, aí eu vou ter neutrino left e eu vou ter neutrino right. Aí eu vou precisar de 2 SO2. Mas não é o caso de ajustar. Neutrino para nós não tem massa. Então, eu estou com isso aqui. Então, agora tudo bem, Thiago. Então, agora eu sei, essa simetria está no setor left e essa simetria está aqui. E aí nós vamos introduzir, que é uma nitrogênio. Tá lá. Então, isso aqui é o que eu sei. Mas que eu quero colocar dentro do modelo que eu estou construindo. E isso aqui está aqui. Não, você sabe a carga elétrica do elétron e sabe do neutrino. Mas, por exemplo, a do Higgs... Mas nós acabamos de descobrir. Uma tem que ser zero. Não tem que ser zero. Então, vamos ver se você escolha isso aqui. A outra... Escolha essa aqui. Poderia ser qualquer coisa, você não vai aparecer. Poderia ser uma carga menos 2, menos 3. Só que a gente aí parte com um argumento que ninguém nunca provou, mas que parece ser razoável do ponto de vista físico. Todas as partículas elementares da natureza têm carga zero, mais zero ou menos zero. Ou, claro, fração. Mas você não tem uma carga 2,0. Não tem um exemplo de partícula elementar. Partículas com carga mais alta são ressonâncias, né? São mesons, hadrons. Você pode ter objetos formados por quartos que têm carga mais alta, né? Tem ressonância hadrônica lá, acho que em 3 vezes, carga mais 2. Mas você não tem exemplo de partícula elementar com carga múltipla, na carga do elétron, múltipla 2 elétrons. Você escolhe tomar o Higgs, de qualquer maneira, depois esse cara aqui vai sumir também. Então vamos escolher esse cara com carga negativa. Experimentalmente não tem como distinguir. Dentro do quê? Se eu botei um componente com carga mais 1, mais 2 ou menos 1. Não, experimentalmente não. Isso aqui vai ensinar isso. Então quer dizer que isso aqui não. Então, experimentalmente não dá para explicar. Quer dizer, não dá para descartar. Não dá para descartar. Não. A única coisa que você sabe é que você vai ter que ter no espectro uma partícula neutra. Espera ter o Higgs neutro. Existem modelos com Higgs carregado. Às vezes são modelos já estendidos, supersimetria. Quando você coloca supersimetria, se você pegar o modelo padrão e
colocar a versão supersimétrica mais simples possível, você vai encontrar 3 Higgses neutros e 2 Higgses carregados. Um carga mais, outro carga menos. Então, você pode ter no espectro físico Higgs carregados, mas eles vêm de uma teoria, não é do modelo padrão. Isso aí é física, além do modelo Mas nesse daí o carregado não vai aparecer. Não Tá? Então, você está dizendo que como ele não vai aparecer, pode ter uma carga, desde que não seja neutro. Aí você só não coloca uma carga dobrada, 2E, 3E, porque você acredita que o Higgs seja uma partícula elementar. No modelo padrão, o Higgs é uma partícula elementar. Até hoje, né, o Higgs que foi detectado, se espera que ele seja elementar. Não tem nenhuma indicação ainda de estrutura composta para ele. E se espera que no regime de energia que ele apareceu, que ele realmente seja um Higgs elementar. O Higgs comporta a supersimetria prevê, por exemplo, Higgs carregado na faixa de 700 GeV, então quase um TeV. Então essa massa é muito alta, você pode esperar que esse Higgs possa ser composto, mas não o Higgs no modelo padrão. Espero que o Higgs no modelo padrão seja elementar. Então você coloca uma carga simples, né? Você coloca o Higgs neutro que você quer observar e a outra carga você pensa uma partícula elementar. Então partícula elementar deve reproduzir a carga. É isso que a gente coloca, mas é uma escolha, não é uma coisa definida. E, de qualquer maneira, essa simetria de Gauge vai... mas não tá, fica com uma escolha. É uma escolha. Tá, agora se botasse os dois zerados, o problema é que eu só queria que não ia ter... Mas se você colocar... se você colocar os dois zerados... Não, tudo zero, mas não tá. Os dois carregados? Descarregado. Então, os dois deu. Bota aqui um fitil deu. Você pode escolher, só que, de qualquer maneira, um campo você vai escolher jogar fora. Você tem sempre... Esses são deu, mas são complexos. Você tem 3 graus de liberdade que você pode corrigir com isso. Vai sempre sobrar um deu. Sim, mas agora o Y dessa muda. Não vai ser mais. Isso. Você vai ter o mesmo Y. Você vai ter esse cara para pensar isso. Os dois são deu. Sim. Os dois são deu. Se você tiver esse cara aqui deu, o de cima, então em 3 é mais B. Então você teria Y sobre 2. O de baixo. Neutro também, só que aqui é menos B. E aqui você teria, o Y dele seria. Então esses dois objetos, se você colocar os dois Higgs neutros, fizer e um fitil zero, eles dão equivalente, mas eles têm Y diferentes. Isso quebra a simetria SO2. Porque o que você espera da simetria SO2? A simetria SO2 ela é ortogonal à simetria 1. Então você espera que você não possa distinguir entre os dois membros do duplete. Você viu? Se você se lembrar bem, o neutrino e o elétron leve, todos têm o mesmo Y. O Y tem que ser compartilhado, porque esses dois objetos estão no duplete. Se esse objeto tiver um Y diferente desse, significa que essa simetria está distinguindo os dois componentes de S2. Você está quebrando S2. Então, essa situação está descartada por essa. Então, o único jeito é você ter. Aí sim. Se você escolher esse Higgs positivo, como aqui feito, e esse zero, então vamos lá, esse aqui é positivo, então esse aqui vai ter carga mais 1. Então nós vamos tirar que o Y dele é mais 1, meio por meio. Esse aqui é neutro, esse aqui é zero. Então você vai ter mais 1, mais 1, as duas situações são iguais. Então nessa situação aqui, você tem esse duplete de Higgs com essa carga 1. Agora você observa que as duas cargas são as mesmas, porque se elas fossem distintas, você quebraria essa simetria S2, porque você tem um número quântico que distingue entre S2. Se você vai fazer uma transformação de S2, você não pode misturar dois estados diferentes. Então fica mais dedutivo. Você escolhe que um tem que ser zero, porque o papo tem que ser neutro, aí acha que o Y é igual a 1. Aí só que, então se o Y é 1 e S2 é simétrico, então você quer que o Y do outro seja 1. Aí você fixa o Y do outro igual a 1, só que como a carga é mais de meio, já fica a carga mais de 1. Então, e se você pegasse o contrário, né, a outra escolha que você poderia fazer era colocar o zero aqui e o menos aqui, você ia proceder da mesma forma. O primeiro, a carga eletromagnética dele é zero, mas ele é o elemento está na parte superior, então o Y, em 3 dele é mais B. Então, esse Y precisava ser menos 1. Aí, se você pega o aqui de baixo, isso aqui é menos 1, isso aqui é menos B, isso aqui é menos 1. Gente, isso não quebra isso, certo?
Vamos lá. Então, feita essa escolha, a gente pode caminhar sabendo que a gente já escolheu o Higgs dessa maneira. Sabe? Então, você Só pode... foi a razão única da escolha. A razão? Única de pegar o mais do céu. Isso. Mas foi a Então, a única razão é essa. Tem que ser um carregado e o outro neutro. O único jeito é esse. E um carregado e o outro neutro, você tem a possibilidade de escolher carregado positivo ou negativo. Aí é uma questão de escolha. Porque, de qualquer maneira, a simetria S2 vai marcar ou esse ou esse. Então, o que vai sobrar para você de detalhe vai ser um 0 e um 0. Isso aqui é a simetria S2 que a gente faz escolher isso. E aí você sabe que esse campo aqui tem uma configuração de vácuo não trivial, então ele nada mais é do que a flutuação em torno desse vácuo não trivial. Se você escolhe isso aqui, você trabalha, o campo de Higgs passa a ser isso. Se você trabalha nessa situação aqui, seu campo de Higgs passa a ser isso. Então, é tudo equivalente. a Dialma decidiu. A Dialma decidiu. Exatamente. Tá? E aí lembrar, Dialma decidiu é uma coisa que eu ponho a mão, porque eu sei o que é carga elétrica. Então, é isso que eu acho que é importante vocês, para quem está fixar, que é escolha. Nós estamos construindo algo passo a passo. Então, quando você constrói, você tem que tomar decisão. Nada caiu do céu. Tudo aí foi construído para poder a gente acomodar duas físicas distintas numa só. Ou seja, eu quero ter um lagrangiano único, um hamiltoniano único ou uma ação única para descrever diferentes fenômenos com diferentes escalas. É isso que a gente está falando. Eu preciso de duas constantes de acoplamento. Então, no mínimo, eu precisaria de um grupo desse tipo. Depois a gente vai ver, quando a gente for escolher a grande unificação, a gente vai ter uma problemada danada também para escolher o grupo. Né? Porque eu sei que o que a gente quer? A gente quer ter modelo padrão dentro da unificação. O modelo padrão é SO3, SO2 e 1. SO3 tem 2 números quânticos, SO2 tem 1 e 1. Então eu preciso de 4 números quânticos. Aonde é que eu vou buscar 4 números quânticos? Teoria de grupos. SO5? Pode ser. SP4? SP8? Pode ser. SO5? SO10? Pode ser. G2? Pode ser. A gente tem uma escolha grande de grupos. E aí a gente vai ter que fixar pelo número de números quânticos. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 2 números quânticos para acertar. Que é o número quântico da interação prática e o número quântico do eletromagnetismo, que é a carga elétrica. Então eu preciso de, pelo menos, 2 grupos tenham cada um carrega um número quântico. Vocês poderiam pensar, e se eu pegasse S3? Será que eu poderia pegar S3? S3 por si só já tem 2 números quânticos. Eu não poderia pegar um SO3, quer dizer, fraco, e construir um modelo de salão Glass-Weinberg baseado em botar SO2 grosso, não pode. SO3 fraco. O que esse SO3 fraco seria? Onde estaria o problema? Ele dá uma única constante de acoplamento, é um problema, mas ele dá 2 números quânticos. Mas aí, de novo, eu vou ter uma amplificação muito grande, muito campos de gate. Eu vou ter 8 bósons de gate, quando aqui tudo indica que eu preciso apenas do W mais, do W menos e do bóson. Os E0 saem pequeno. Isso já é uma boa previsão do modelo, porque quando se construiu, ainda não havia as correntes fracas, as correntes neutras. As correntes neutras só foram descobertas em 73 e o modelo foi formulado em 67, 68. Então, uma previsão interessante que a teoria de Salão Glass-Weinberg já trazia era a previsão de correntes neutras acopladas a um bóson de gate neutro, que era o Z0. Que o W mais e o W menos existia, as pessoas já não tinham dúvida desde a década de 50. Por quê? Porque a corrente é carregada. A corrente do elétron com o neutrino é uma corrente carregada. Então, eu preciso de bósons vetoriais carregados, para manter a conservação da carga elétrica. Mas não se tinham medido ainda as correntes neutras. Então, não se tinha ainda uma clara visão de que devesse haver um Z0. Apenas no modelo da teoria eletrofrágil, o Z0 sai naturalmente. Porque você tem o W mais e o W menos, então você ganha o Z0 pelo S3 pelo número. É um pouco isso. Professor, só um comentário. Quando o Alexandre falou do outro Higgs carregado, ser mais 1, mais 2, mais 3, ele comentou para a questão de partícula elementar, isso não teve isso ainda. Mas qualquer valor que não fosse 1 e 0, ou menos 1 e 0, ia quebrar o SO2 para ele ter carga? Talvez sim.
Também outra observação. Fica pensado nesse aparelhamento. Qualquer valor que não seja esse vai quebrar. Sem dúvida, sem dúvida. Porque se você fixar esse aqui como sendo zero, você já fixa o y dele. Peguei esse caso aqui, né? Esse caso aqui. Se a gente pegar essa configuração aqui, então o y desse cara aqui já me fixa o y como sendo menos 1. Então, se esse cara aqui é menos 1, o dublete todo tem que ser menos 1, para não quebrar essa coisa. Se esse dublete aqui é menos 1, eu jogo já esse conhecimento e fixo a carga eletromagnética desse aqui, que vai ser aqui mesmo. Perfeito. Então, outro argumento aí do Não, é o que eu disse, mas assim fica mais lógico. Você escolher mais um, porque você já fixou no zero. fixa um e o outro você sai de quer. Porque você quer que os dois sejam iguais. Isso é importante. Tá certo? Mas como você fez no primeiro vídeo lá, a gente mostrou que todas as correntes são mesmas. Corrente não, a corrente do neutrino não é essa corrente, é essa. A corrente que mistura o elétron, onde está a corrente do elétron? É essa aqui. Olha, essa corrente aqui é onde está a corrente do elétron? Quem tem pois é, essa corrente do neutro. Essa corrente é positiva. Tá, o termo completo era Relembro. Tem dois tipos de corrente. Você tem a corrente do elétron, com o elétron, tem a corrente do elétron com o neutrino elétron. Essa corrente aqui é eletromagneticamente neutra. Essa aqui é carregada, essa aqui é carregada mais. Então, você tem dois tipos de corrente. Sempre que houver o neutrino misturado com o elétron, tem um desbalanceamento de carga entre a corrente do elétron. Se eu tiver uma teoria que não abeliana, as correntes continuam. Toda corrente, não. Teoria abeliana, a corrente é sempre neutra. Toda teoria abeliana, a corrente tem que ser sempre neutra. É consequência do quê? Isso, Não dá no teorema de Neder? você sabe. No Acho que vou responder. Não, por exemplo, no teorema de Neder, no local, a derivada em relação Não faz matemática, não. Pensa nisso. Depois a matemática tem que sair, vai ser certo. Por que a corrente abeliana tem que ser? Derivada, tudo bem, isso é importante. Isso é uma segunda etapa. abeliana, abeliana não está dois zero. Para a matemática figura, né? Agora ele vai para o computador. Ele saiu da análise matemática e foi para a aula, se não me engano, não. Está querendo um argumento físico. Fala aí para o moleque do ensino médio. Ele não sabe o que é computador, nem sabe o que é derivada. Mas ele sabe o que é lei de Coulomb. Se vira com a lei de Coulomb. 30 segundos, se vira nos 30, aí vamos dizer, né? Para explicar. Por que você acha que toda corrente abeliana tem que ser derivada? Por que a corrente abeliana se acopla com o quê? Ela troca o quê? Uma corrente troca o quê? A corrente troca. Quando ela interage, ela emite e absorve. Bóson de Gauge. A corrente, a interação. A corrente tem um elétron, ele interage com outro elétron, com um pósito, não importa, trocando fora. Então toda corrente abeliana, ou qualquer corrente, uma corrente, ela interage trocando algum objeto intermediário. Certo? Se a teoria é abeliana, só tem um campo de Gauge, né? Necessariamente real. Então o campo de Gauge abeliano é sempre real. Se ele é real, ele interage com uma corrente, essa corrente não pode ter carga, senão essa teoria varia com certa. Então, o fato do campo abeliano ser descarregado, todo o campo abeliano é neutro para a simetria dele. Então, se o campo abeliano é neutro, a corrente com que ele interage tem que ser neutra. Então, não tem. Agora, o teorema de Neder, tudo bem, você pode comprar matemática barata, se você quiser. Mas, fisicamente, é porque você está interagindo com uma corrente com um campo que necessariamente é neutro. Se a teoria abeliana, não, a teoria abeliana, esse campo não tem carga. Ele é neutro, ele não interage, ele não interage, ele só tem aquela carga. Então ele é neutro. Se ele é neutro, a corrente com a qual ele interage tem que ser neutro, se não colocar carga dela. Certo? Aí agora você pode usar computador, derivado covariante, se quiser. Beleza. Agora a pergunta, onde é que eu parei? O que chamou o quê? Foi o... Tá. Não interage com o bloco de Higgs, né? Ele não é ambíguo, é a conversa que está tendo, né? A teoria que está mostrando para nós, você não está preocupado com o fóton universal, que era tipo um curso de você usa
E daí... Deixa eu deixar uma tarefinha só agora. Vai falando aí que enquanto eu vou ouvir, só botar uma tarefinha em cima dessa introdução que colou. O pessoal descobre o foto de Higgs, a partir da interação dele com o fóton. Isso deixa a gente meio... Como é que é? Pode estar mostrando que o fóton não interage com o neutrino nem com o bóson de Higgs. Daí a gente lê que o bóson de Higgs é descoberto pelo decaimento de fótons. Por exemplo. E daí a cabeça da gente entendi. Ou você está mentindo pra gente, alguém está mentindo nessa história. Eu não, o LHC. Porque um diz que... Qual foi o decaimento de fóton? Eu tinha um amigo grego, na Inglaterra, coisa de grego, assim, ele gostava muito da namorada, foto. Foto? Foto. Foto, Quando fotografia. aquele papo da namorada, Sei. tira foto e mostra. Então, quer dizer, o LHC tirou a foto. Isso. E mostrou foto ele está agindo com o Higgs. E aqui naquele negócio de português, eles mostram que não interage. Só que no LHC, o LHC, ele incorpora efeitos de mecânica quântica, o decaimento do fóton. Não, tudo bem. Não é um decaimento direto, é um decaimento via processo virtual. Por isso que ele é difícil de medir. Porque ele é um processo de ordem, ele não é um processo que está direto no Lagrangiano, não é uma interação direta, ele é uma interação que incorpora efeitos de massa, de partículas intermediárias trocadas e efeitos de constante acoplamento. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, no modelo padrão, quando o Higgs decai em dois fótons, esse processo só acontece por meio de efeito. Isso é um efeito de loop, ele nunca aparece a trilha, ele aparece um loop, ele é um efeito virtual. Então é por isso que ele é pequeno, por isso que ele custou ser detectado, ele é um efeito muito supresso. Além de ser difícil medir o Higgs, ninguém mediu o Higgs, o que você mediu foram dois fótons, ninguém viu o Higgs, na verdade, né? Quando você construiu o detector, você já construiu o detector porque você sabia desse decaimento, né? Isso é uma coisa importante de se dizer. Você está fazendo uma física num aparelho que você construiu, mas o próprio design do aparelho já incorpora a física que você quer medir. Porque quando você constrói lá o detector, você já constrói o detector de uma tal maneira que você sabe que você, em algum momento, você vai querer medir um evento em que você veja dois fótons coplanares. Então, você já constrói o seu detector para evidenciar essa geometria. Então, vamos dizer, o próprio LHC, ele não é assim, só construído para medir o modelo padrão e variações do modelo padrão e nova física. O design dele já depende do modelo. Se o modelo padrão fosse outro, o design dos detectores do acelerador do LHC não seria os mesmos. O design depende do Lagrangiano que você propõe. Eu uso um pouco a camiseta boa, mas aquela camiseta do modelo padrão, ela já diga para você como é que você... Porque você já sabe que você vai querer, por exemplo, ver esse evento de 2 a 0. Você vai poder medir o Higgs, foi medido, né, no Atlas por gama-gama, e no CNS por Z0 a Z0. Então você sabe que você vai querer construir um evento, um detector, que te mostre dois fótons polineares. E aí não é qualquer detector que te mostra isso. Você pode construir um detector em que isso não se evidencie. Aí você perdeu muito dinheiro e perdeu muito tempo. Então, você sabe, o que mais que o modelo padrão me dá? O modelo padrão me dá o decaimento do Higgs em 2 a 0. E esses Z0, eu não vou medir esses Z0 também, porque eles decaem muito rapidamente. Eu vou medir os jatos. O Z0 não interage. A gente vai medir o Z0 através de efeitos de decaimento dele, elétrons carregados. Aí você vai saber, tem que fazer um design que eu vejo 4 jatos de elétrons carregados que sejam coplanares. Então, o design da máquina já é muito à luz do que você quer testar. Aí depois não se fala das simulações. Depois que você mede os dados com um design que já está meio incorporado no modelo, você ainda vai ter que fazer as famosas simulações que também incorporam o modelo. Então, vamos colocar assim, não é óbvio que você iria pedir. Você sabe que o modelo te dá Higgs, gama-gama. Mas esse gama-gama não é um gama-gama que você mede imediatamente, é um gama-gama que vem de um processo virtual. Você já sabe qual é a ordem dele, ele vai estar, qual é o background em que aquilo deve aparecer. Então, você já sabe uma porção de coisas de antemão. Ou seja, você já vai para o laboratório sabendo o que você quer procurar. É essa a situação. Vai todo mundo ouvindo aí. Para mim, eu acho que é Ricardão nessa história. Agora, o que eu acho que é tão importantíssimo, por que não botou foto logo no início, sentado no grupo? Tem que o foto não aparece de leve, né? Eu tinha a pessoa, João Ana Maria,
Maria era uma Pedro, todo aquele João era uma Pedro. É mais ou menos isso. Aí se usa mecânica quântica, aquele João Pedro. Para mim é cada Para aparecer tri-level, eu precisaria ganhar massa. Como? Para aparecer tri-level, eu teria que interagir com o Higgs ganhar massa. A teoria, já que é tão importante, a teoria coloca a tri-level. Mas ele ganharia massa. Você fazer uma teoria linha, vamos falar assim, que colocasse essa correção, essa indicação de level. Eu não vejo como uma correção, eu vejo como uma modificação desde o início, né? Mesmo por Se essa você tarefa coloca o de... foto ganhar massa, você vai ter que modificar desde o início. Alguém falou, fala mais alto aqui. Foi o último marco também não prestei atenção no que você falou? Não, sim, o Gustavo comentou a questão A massa. da massa, aí o Dória falou que a gente fazer uma correção. Eu não encaro como uma simples correção no resultado você considerar que ganha massa, porque você modifica o modelo inteiro desde o início. Se falar que o fóton ganha massa, você tem que ir lá atrás e modificar boa parte do modelo para voltar com todo o defeito. Tem que mexer lá no início. Então, assim, não é só uma correçãozinha para você mexer, você mexe em tudo. O que eu acho é o seguinte, a eletrodinâmica, quer dizer, agora você falou mais assim, um argumento. Se a eletrodinâmica quântica, se você construir uma eletrodinâmica quântica, onde o fóton interage diretamente, sem efeito de looping, com partículas eletromagneticamente neutras, então você vai construir uma teoria unificada, uma teoria eletrofraca, com essa informação. E isso vai aparecer para você. Por que o bóson de Higgs não está interagindo com o fóton? Porque nós já estamos trazendo para essa formulação unificada que nós estamos propondo toda a informação prévia que nós temos daquele D. Então, se você constrói agora uma eletrodinâmica estendida, se você já tem um modelo de eletrodinâmica estendida onde o fóton interage diretamente com partículas neutras, e aí agora você unifica esse eletromagnetismo com a interação fraca, isso vai persistir, desde que você coloque as atribuições corretas de números quânticos, você não vai perder isso. A questão é, o modelo padrão, se esse problema acontece, o problema não é, vamos dizer, da teoria eletrofráca, o problema é da eletrodinâmica. Então a pergunta é, aonde é que a eletrodinâmica falha, que ela não introduz a interação direta de fótons com objetos neutros? Da eletrodinâmica, da maneira convencional como a gente tem, tudo é muito simples. Por quê? O único jeito de você, já pegando o bonde andando, né? O único jeito da gente introduzir carga é pela simetria de fase que está associada ao eletromagnetismo. A gente tem aqui, coloca a carga da partícula aqui o parâmetro de Gauss e aqui o psi. E aí, essa mesma carga que aparece aqui é a carga que aparece no acoplamento mínimo. Então, vai colocar aqui, mais I, F, A mínimo. Então, está aqui o fóton, está interagindo com essa carga que está aqui. Essa carga. Então, se essa carga é zero, o campo é invariante de fase. E a interação de Gauge desaparece, a fase desaparece, a interação de Gauge desaparece. Então, isso é a minha maneira de construir o eletromagnetismo. Então, nós já proibimos a partir daí que uma partícula seja neutra, portanto, ela tenha carga zero, se um glete de grupo de Gauge, ela nunca vai interagir com o fóton. Agora, se eu modifico isso aqui, que é o que você tem feito, se a gente modifica essa informação aqui, de alguma forma, não sei qual, mas de alguma forma, então você está dando a chance agora do fóton interagir diretamente com objetos neutros. Aí você fala, beleza, essa é a minha eletrodinâmica. E aí agora eu quero unificar isso com a interação fraca. Vamos dizer que eu pego a própria interação fraca, não vou mexer na interação fraca, mas vou mexer na eletrodinâmica. Então você vai ter agora uma teoria eletrofraca linha, diferente, onde provavelmente, se você fizer as atribuições de números quânticos corretos, o teu bóson de Higgs, se você colocar o Higgs, né? Se você coloca o Higgs, o teu Higgs neutro vai interagir com o fóton. Mas por quê? Porque você já trouxe essa informação da eletrodinâmica. O que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo um transporte de dados. Eu pego o que eu sei da interação eletromagnética, o que eu sei da interação fraca, e pergunto qual é a melhor maneira de juntar essas duas coisas numa só. Colocar tudo, achar, vamos dizer assim, como você gosta, uma equação única para todo mundo. Então eu quero botar tudo na mesma equação. Eu posso? Posso. Como? Fazendo isso, isso e isso. Aí agora você fala, eu tenho uma nova eletrodinâmica.
Eu posso colocar essa minha nova eletrodinâmica com interação fraca numa formulação só? Posso. Uso isso e isso. Vai dar isso. Então, provavelmente nessa formulação, se tudo sai direitinho, o teu Higgs vai interagir diretamente com o fóton. Aí você vai poder ver, dizer o seguinte, aquele dado experimental do LHC, que te dá o decaimento do Higgs em 2 fótons, você vai usar para fixar diretamente o teu vértice. E já que você tem um vértice direto, que é Higgs, fóton, você tem esse processo aqui level, então essa constante de acoplamento que vai aparecer aqui, vamos chamar uma constante de acoplamento, sei lá, de F, né? Então essa constante de acoplamento aqui, você vai poder já fitar ela não vai estar suja de processos virtuais. Quer dizer, a tua seção de choque, ela já é quase que uma expressão dessa constante de acoplamento, ela já vai ser proporcional ao quadrado dessa constante de acoplamento, claro, com os demais parâmetros, né, que você tem, mas aí você já vai poder fixar essa constante de acoplamento pelo decaimento que você tem. Essa é um pouco a pergunta também né? Quer dizer, nesse caso aqui, você teria o decaimento, né, como desse. Será que seria esse o único processo? Provavelmente você deveria ter um processo desse tipo também. Então esse processo aqui, mais forte, dá para parecer que se o campo é escalar, a simetria de Lorentz me diz que essas duas interações vão estar presentes. Essa e essa aqui. A simetria de Gauge vai me dar o F2 e a simetria de Lorentz vai me dar esse vértice aqui, porque o campo é escalar. Então eu teria esse processo aqui, para o Higgs decair em 2 fótons, esse processo aqui certamente não seria muito, ele apareceria, mas apareceria, esse processo seria o ideal, porque você tem um decaimento, você tem, por exemplo, 2 Higgs, você teria alguma coisa desse tipo. Um Higgs aqui, você quer que no final, alguma coisa que eu não sei o que é, saia daqui 2 fótons. Por exemplo, você poderia colocar aqui, você tem um acoplamento de Higgs, esse Higgs aqui pode então você poderia ter esse loop aqui. Você tem acoplamento, depois que você quebra a simetria, você tem um acoplamento único de Higgs. E aqui você tem Higgs fóton e aqui você tem Higgs fóton. Quer dizer, esse acoplamento, esse gráfico aqui, iria te dar já essa constante de acoplamento aqui, e a constante de acoplamento seria a massa do Higgs, vezes a constante de acoplamento do acoplamento quártico, e aqui eu teria o F, e aqui eu teria o F. Então, se você pega esse gráfico aqui, ele já ia te dar uma contribuição, por exemplo, um loop para esse decaimento do Higgs. Então você teria como fixar limites, né, nesses parâmetros aqui também. Então eu acho que tudo é possível. Você constrói um outro modelo. Não digo que esse modelo não esteja certo, é um outro modelo. E você vai usar os dados para fixar seus parâmetros. Agora, esse modelo certamente vai incorporar mais efeitos do que a eletrodinâmica mínima que a gente colocou. A gente colocou uma eletrodinâmica convencional, eletrodinâmica escalar e eletrodinâmica de Dirac, ED espinorial. Isso é a eletrodinâmica que está dentro do modelo padrão. Tá lá. Você bota e você tem um número mais limitado de vértices. Se você agora eu estendo a eletrodinâmica, eu já trago uma eletrodinâmica em que partículas neutras interagem diretamente com o fóton, você vai ter pode ter uma amplitude maior de processos. Então, nada impede. Agora você tem que fazer uma fenomenologia e ver, por exemplo, eu posso calcular o decaimento do Higgs em 2 fótons no meu modelo? Posso. De repente, esse decaimento ele é muito mais direto do que o decaimento via processos virtuais, que você tem W envolvidos no loop. W são muito massivos, então o loop puxa muito para baixo, porque as massas estão no denominador. O efeito de loop fica muito supresso por conta das massas dos Ws que estão circulando nos loops, né? Aqui você tem algum efeito, você tem a massa do Higgs aqui no numerador, esse vértice aqui depende da massa, e você tem as massas do Higgs no denominador. Você tem 2 massas de Higgs aqui na verdade, poderia até fazer isso aqui. Exatamente. Esse processo seria o ideal. Seria o processo mais significativo desse modelo. Você teria uma massa de Higgs no numerador, e aí, por efeito de loop, você tem 2 massas de Higgs no denominador. Então você pode, esse efeito, por exemplo, é mais evidente do que o efeito do modelo padrão. No modelo padrão, o que nós teríamos? Nós teríamos aqui o Higgs acoplando com W, então nós vamos ter 1 sobre massa do W ao quadrado aqui. Então esse gráfico do modelo padrão, a massa do W é praticamente pouca diferença da massa do Higgs. Então esse gráfico aqui, ele tem mais potência no denominador que puxa esse gráfico mais para baixo. Ao passo que esse gráfico aqui fica mais para cima. Então a questão é,
com a massa do Higgs estimada, né? Com as estimativas que nós temos das constantes de acoplamento, ver, por exemplo, se esse decaimento aqui fica dentro ou o decaimento estudado. Isso tudo é possível, desde que você tenha uma fenomenologia. Eu sou uma pergunta. Copiar isso aqui, eu posso copiar isso aqui? O fóton, ele pode ter campo eletromagnético próprio ou não? Não pode ser só que ele devia ele. Aqui, né? O fóton, o Maxwell, ele não tem campo eletromagnético próprio. Ele segue, ele é o campo eletromagnético elevado pelo elétron. Porque na equação de Maxwell, divergente de E igual a ρ. Então, o E vem daquele ρ. Que não tem nada a Carga ver gera o fóton. então, aquela carga gera o fóton. Daí, de volta, tem um eletromagnetismo aí de boa limpa, não linear. Será que eu não posso ter o divergente de E se alguma coisa que não é. Que não é matéria, que é fóton, né? Pode, e daí aquele fóton está gerando o seu próprio campo eletromagnético. Então eu tenho duas situações. Uma, o campo eletromagnético do fóton, que não é do fóton, do elétron, ele é apenas um lado. É gerado. E o outro, ele mesmo gerando o seu campo eletromagnético. Será que numa máquina está outro tipo de. Será que ali o campo eletromagnético, né, do fóton, do sentido próprio? Daí vem uma discussão. O que é campo eletromagnético? Como é que se gera? Para mim, daí tem uma confusão. É quando você escreve aquela expressão ali da derivada com variante. Você bota IE, aquele IE aqui, né? E ali você fixou. É diferente isso aí com o divergente de E igual a ρ. O divergente de E igual a ρ, aquele ρ vai gerar um campo eletromagnético. Seja do fóton, seja do elétron, mas é para aquela expressão. Agora, essa aqui, ela me parece que assim, é boa para pegar de final, mas ela me induz que, digamos, aquele I aqui, e não o divergente igual a ρ, que é o responsável pelo eletromagnetismo. Aí eu acho que aí você está confundindo cenários, você está misturando coisas, que é o seguinte. Vamos pensar, se você está no âmbito da eletrofísica, você tem que pensar, você está no cenário clássico ou no cenário quântico, isso faz diferença. Se você está no cenário clássico,